Eu acho que a gente tem um momento bem legal, algumas reflexões bem legais dentro do campo, né? Às vezes, por conta de tantos acontecimentos que nos cercam nos últimos tempos no Brasil, a gente foge muito da discussão dentro do campo. E acho, Rizek, que de tudo isso que vocês disseram, um ponto que me chama muita atenção nessa última semana é que há uma mudança de discurso em relação à contratação de treinadores nos grandes clubes brasileiros. E acho que essa também é uma herança que os estrangeiros top de linha que nós temos agora, né? Porque nós estamos falando de estrangeiros que são top de linha. O Sampaoli é um técnico internacional. Obviamente que o Torren não é um técnico internacional, mas um cara que gravitou nas principais conquistas ao lado do Guardiola em grandes clubes e com grandes profissionais. Você sabe que jogadores do Flamengo me confidenciaram, eu parei de me ouvir aqui de fundo, mas acho que está tudo bem com o meu áudio, né? Sim. Agora tudo bem. Me confidenciaram o seguinte, que a comissão técnica do Dome ainda melhora os meninos da base, que eles têm encantamento de trabalhar as táticas individuais, os fundamentos dos meninos que estão subindo. E a gente percebe isso claramente. Que claro que são meninos que têm um potencial absurdo, né? O que é o Natan? O que é o Neneca? Que goleiro espetacular, né? Enfim, então a gente tem jogadores que vieram da base e que claramente têm condições, eles têm condição nata, estão bem criados na base do Flamengo. Mas o que é mais importante, Rizek, se é que minha imagem não está sendo travada nesse momento por conta da internet, não está. A contratação no conceito. Precisamos contratar um conceito, isso é que é muito legal. E isso tem que valer para o treinador brasileiro. Porque aqui no Brasil o cara fala de contratar um treinador para trazer o resultado nos 2 próximos jogos. Isso tem que acabar definitivamente, tem que ser sepultado. Eu estou adorando ouvir o Palmeiras dizer que nós vamos contratar uma filosofia de jogo, um conceito de trabalho, quando a gente vai contratar o Miguel Ângelo. Eu fui pro italiano agora, né? Mas enfim, Miguel Ángel, que deve ser o contratado. Porque ele tem um conceito claro. A escola da Espanha, inclusive ele é mais respeitado na Espanha do que o próprio Dome, porque ele fez grandes trabalhos nesse conjunto que ele apresenta lá no Del Valle. Só que o Del Valle é um time pequenininho, e o cara foi lá para implementar uma filosofia. E quando o Palmeiras fala que quer implementar uma filosofia, isso me faz refletir positivamente. Tomara que no Brasil a gente tenha mesmo esse tipo de conceito nos grandes clubes, porque eles são exemplo para todos os outros. Vamos contratar conceito, ideia de jogo, filosofia de trabalho. Não dá mais para pensar em técnico que chega para ganhar 2 jogos. Não existe isso no futebol. E ontem o Dome, na entrevista final de jogo, ele disse que o Flamengo joga coletivamente por música. Eu estou fazendo aqui, trazendo para o português, né? Que não precisa de técnico em dados momentos. E que os jogadores se divertem. E mais, ele conquistou o Guerreiro e o Gris, os 2 Jordis, eles conquistaram os rapazes. Está todo mundo muito feliz. Isso está claro no campo de jogo. Realmente o Flamengo joga, os movimentos, principalmente os movimentos ofensivos, eles são orquestrados já há 2, 3 anos. Isso foi um facilitador. E claro que os caras são muito bons de bola. O Everton Ribeiro é um craque, gente. E olha que eu sou comedido para usar a palavra craque. O Everton Ribeiro é um craque. Ele faz time jogar mesmo. Que partida espetacular. E ele não estava num dia, tecnicamente, naquela sintonia muito fina. Ele errou uns passes mais curtinhos e tal, até por conta do campo muito bom. Porque o campo do Corinthians deve ser mais rápido, né? Um pouco de 10, 15% de grama sintética, que é o gramado híbrido, que é o gramado do futuro, quer dizer, do presente, mas que todo mundo vai ter esse gramado, que foi utilizado em 6 das 11 sedes, com 12 estádios na Rússia, na Copa do Mundo. Então, tudo isso são evoluções que estão ficando, e isso, na minha opinião, é encantador, é uma discussão encantadora. Acho que a gente tende, nos próximos anos, a melhorar essa relação. Acho que clubes serão mais, digamos, conceituais ao contratar uma comissão técnica. E lamento os clubes que não estão aproveitando de ter auxiliares permanentes acompanhando essas feras, que é o caso do Fortaleza com o Rogério. O Rogério faz um trabalho espetacular no Fortaleza, dentro e fora de campo. Então, presidente Marcelo Paes, você devia ter um cara ali do lado do Rogério já há 3 anos, que a qualquer momento, óbvio que o ciclo se encerra. Não vai ficar a vida inteira. Lamentavelmente, para o torcida do Leão, né? 102 anos, parabéns. Então, Rizek, estou encantado com essa discussão e acho que o Palmeiras, quando diz que vai contratar uma filosofia, como fez o Flamengo, como fez o Atlético Mineiro, dá um passo à frente no sentido de erradicar com essa história de técnico de resultado. Bom é o que ganha. Tem que acabar com isso. Bom é o que trabalha direito.
Como é bom ter gente otimista, né, com os rumos do futebol brasileiro. Como é bom. O Flamengo soube dar uma resposta no momento de maior choque, no momento mais conturbado, Muricy. Quando ele perde de 5-0 do Del Valle, do Miguel Ramírez. Ali, assim, ó, perder de 5-0 um jogo de Libertadores, a maior derrota da história do Flamengo na competição. O Flamengo ali teve não só uma derrota, como o início de um surto de Covid, que trouxe graves problemas para o Domenech Torrent. E aí o Flamengo, mesmo diante de uma turbulência esportiva, diante dos problemas que teve no seu elenco, ele conseguiu engatar sequências absurdas, né? Ele ganhou já o jogo seguinte da Libertadores e engatou essa sequência absurda de Campeonato Brasileiro, terminando agora com 10 pontos conquistados em 8 dias, numa maratona impressionante. Deu uma resposta muito positiva. Muricy Ramalho, bem-vindo ao Seleção. Boa tarde, Rizek, Luiz, Led, é um prazer falar com vocês. Concordo com o Luiz também, tudo que ele falou. Só uma coisa só, né? Que eu acho que se demorou, então, o Palmeiras a achar esse conceito aí, né? Porque deixou acontecer tudo isso para depois buscar as palavras bonitas, né? Que tem que se falar hoje, que é o conceito, né? Eu acho que tem que ter sido feito lá no começo, tá certo? Lá no começo. Se tivesse toda esse pensamento que eles têm, o presidente do Palmeiras hoje, deveria ter feito isso lá no começo. Ele foi buscar o quê? Um treinador para desenvolver um Palmeiras totalmente diferente que há tempos atrás, que gastava muito. Na minha opinião, eu sempre falei isso, o Palmeiras tinha um bom elenco, mas os 11 do Palmeiras não é melhor que nenhum time, a verdade é essa. Mas agora foi para mudar completamente o Palmeiras, ou seja, para categorias de base que nunca se apegaram nisso. O Vanderlei teve que fazer tudo isso e fez muito bem, tá certo? Então, às vezes, os dirigentes, para justificar alguns erros, usa algumas palavras. Então, ele devia ter pensado lá no começo esse tipo de conceito, né? E eu não sei e aí precisa decidir que tipo de conceito que ele quer, né? Porque precisa saber. Né? Tem um time que joga de uma maneira, tem um time que joga atrás da bola, tem outro time que joga pressionando. Quem é que vai discutir esse conceito aí? Quem é que vai discutir esse perfil do Palmeiras? É isso que precisa saber. Por que não se discutiu lá em janeiro? Vai discutir agora. Então tem várias perguntas, entendeu? Senão fica uma coisa como você falou, Luiz, eu também concordo. Não dá para trazer agora um treinador, né? E em 2 jogos, por exemplo, o Mancini no Corinthians, quer que muda tudo. Não tem condições, pô. Não tem mágica no futebol, não existe mágica. O Domenech mesmo chegou no Flamengo e sentiu a diferença, né? Ele está melhor agora também porque ele está respeitando, acho que mais as características dos seus jogadores. Né? O jogo posicional que ele quer fazer, na maioria das vezes, não dá certo. O Flamengo fica marcável, entendeu? Então, são várias coisas, né? Uma outra coisa também, um erro do Jesus, e eu acho que a diretoria do Flamengo não deixou ninguém, o Jesus não deixou nada para o Flamengo em termos de conhecimento, porque ele não deixou ninguém na comissão técnica do Flamengo trabalhar com ele. Isso, para mim, foi um grande erro também. Né? O Flamengo deveria exigir, porque assim, o cara não é dono do clube, deveria exigir, olha, nós queremos alguém do clube com você, porque o dia que você for embora, e vai embora mesmo, como foi, ele ensinou alguém. É importante isso, entendeu? É importante, eu sei, porque isso lá atrás o Tele fez comigo também. Né? Então, são coisas, né, que a gente tem que discutir, mas o que eu acho que uma coisa que eu também concordo com o Domenech, ou seja, chega um momento que o time está tão bem que o técnico não tem que se meter, senão ele atrapalha. Ele atrapalha. Então, isso aí também é legal dele, de reconhecer isso, que o time dele está no automático já. Voltou a jogar no automático também porque ele também conhece mais os jogadores do Flamengo. Né? Ele conhece muito mais o tipo de jogo que o Flamengo pode desenvolver. E às vezes não é o tipo de jogo que ele pensa, não. Porque não é o time que tem que se adaptar ao treinador, não. É o treinador que tem que se adaptar aos jogadores do Flamengo. E foi o que está acontecendo agora, que é o que ele está fazendo. Então são vários assuntos, também concordo com o Luiz, assuntos que é muito legal de se discutir, né? E eu acho que está fazendo um bem para os técnicos brasileiros, principalmente da nova safra. Eu acho que esse pessoal de fora está fazendo os caras acordar também. Da nova safra e também os mais antigos também. A gente não pode descartar os caras, né? Então eles estão fazendo os caras acordar também. E está sendo muito legal, né? Ver Rogério Ceni também, que para mim hoje, dessa nova safra é o melhor do país. E vai ser um dos melhores do país daqui a um tempo, com mais experiência.
Então, nós estamos caminhando. E tem alguns técnicos também brasileiros jovens que também têm boas ideias também. Viu? Vamos debater daqui a pouquinho esse fato, se o Rogério Ceni é o treinador brasileiro do momento. Mas vamos abrir o programa com a vitória e a sequência do Flamengo. Vamos lembrar de novo. Sábado ganha do Vasco 2-1, um jogo apertado. Na terça-feira ganha do Goiás, um jogo apertado, na última bola do jogo. Mas jogando muito bem. Na terça jogou muito bem, Rizek. Sim, também acho. 48 horas depois, inclusive na terça contra o Goiás, diferente aí. teve o recorde de finalizações do Flamengo em todo o campeonato. Aí na quinta-feira, 48 horas depois, empate por 1-1 com o Bragantino. E ontem o resultado mais impactante da semana, 5-1. O que eu queria mostrar nessa sequência é que, assim, para mim, o Flamengo ainda não está jogando o que pode. O time é tão bom que pode jogar mais, ainda não está jogando o que jogou nos melhores momentos do ano passado. Normal, tem margem para crescimento. O Flamengo tem muita margem para crescer, tamanha a qualidade do elenco que a gente já viu esse elenco fazer. No jogo de ontem, o que não me surpreende nada, o placar, é que me parece que o Flamengo pegou um adversário pronto para ser massacrado. Porque a diferença é tão grande. Você está falando de um elenco que é um elenco montado, que é forte em todas as posições, que é o do Flamengo, com, do outro lado, um negócio que é um catado de jogador. Catadão. É um catadão, entendeu? Ah, tem um reserva aqui no Atlético Mineiro, traz. Tem um reserva aqui, tem 3 reservas no Atlético Mineiro. Três, agora são 3. Trouxe, né? E chegam com status de solução. Casares, Otero, o Fábio Luciano não, o Fábio Santos, lateral esquerdo. Então, assim, o elenco do Corinthians ele não foi montado, ele foi sendo catado. Vai vindo. Negócio de ocasião. Negócios de ocasião. E quando Você o clube, sabe, e tem sido assim nos últimos anos, né? Se a gente pegar o que é essa gestão do futebol corintiano, o Corinthians brigou para não cair em 2018. Em 2019 teve uma campanha digna, foi para a pré-Libertadores e agora briga para não cair. Então vai batendo desespero no Campeonato Brasileiro, você vai vendo que seu time é ruim e você vai trazendo jogadores e vai montando um catadão aleatório, desequilibrado, você não tem zagueiros para escalar, não tem jogador de velocidade. Então você vai a campo com tanto improviso, com o Wagner Mancini fazendo a sua segunda partida à frente do Corinthians, ele dirigindo o Atlético Goianiense. O time, Atlético Goianiense, goleou o Flamengo por 3-0 e ontem ele perdeu de 5-1. O que tem de diferença aí? Os dois clubes. Vamos rodar os melhores momentos. O Corinthians vive um momento terrível, um desafio muito grande para o Mancini. E aí quando você se choca com o melhor elenco do Brasil, os melhores jogadores do Brasil, dá isso aí que a gente viu, cara. O Flamengo chega, com a qualidade que tem, é gol. E foram 5, Lédio. Foram 5 num jogo que o Flamengo nem finalizou tanto, comparado aos outros. Foram 9 finalizações, o Flamengo fez 5 gols. Né? É uma diferença abissal. Senão, se você tirar Atlético Mineiro e Internacional hoje, a diferença do Flamengo para os outros é muito grande. Chega perto ali do Bayern na Alemanha, em relação aos seus adversários, ao PSG na França. Não estou dizendo que o Flamengo é o melhor time do mundo, mas a diferença está começando a ficar muito escancarada. Muito escancarada. E eu acho que tem um lado aí que o Domi arranhou na entrevista ontem, eu acho que tem muito a ver. Não sei se o Luiz e o Muricy concordam comigo, que ultrapassa o lado técnico e o lado tático do jogo. É o lado psicológico. O time do Flamengo é um time feliz. Eles estão felizes onde eles estão. Eles são felizes onde eles estão. Eles não querem sair dali. Eles não têm olho grande para a Europa. Eles são bem pagos. Eles são pagos em dia. Eles têm estrutura de primeiro mundo. Eles têm o Maracanã em situação normal com o público europeu. Sempre lotado, sempre lotado. Sempre lotado. Então, eles jogam com tudo a favor. Então, eles sabem que eles estão numa situação que eles precisam manter. Sabem que eles são parte de um projeto, não estão ali por um ou 2 meses para salvar um time de rebaixamento. Eles precisam manter esse padrão de excelência porque é bom para eles ter o Flamengo nesse momento. É uma felicidade pura, Luiz. É um time feliz e executa as coisas com absoluta felicidade. Isso aí faz muita diferença no dia a dia e dentro de campo. Não tem dúvida, Led. E o Domi, quando cita a questão emocional, ele dá a dimensão dela. Que você pergunta se eu e o Muricy concordamos, tenho certeza que o Muricy concorda também. E não é só no futebol. Em toda atividade de precisão, quanto mais feliz a pessoa estiver, melhor será a precisão dela, né? Tanto que você pega um jogo de basquete, o sujeito erra 2 ou 3 cestas, criou-se até a expressão não tá quente no jogo, é quando o cara tá acertando, aí bola para ele. Aí o cara perde, erra um arremesso tido como fácil, a gente tá vendo aí o golaço do Diego, né? Que facilidade. Tem uma foto hoje no jornal O Globo que retrata bem esse gol, o Diego rodeado por 5 corintianos em 2 metros quadrados. Olha,
4 corintianos em 2 metros quadrados e o Bruno Henrique, eram 5 pessoas. E o Flamengo ontem, Lédio, a questão das finalizações, contra o Goiás, o Flamengo teve uma profusão de finalizações, porque o placar meio que foi adverso o tempo todo, né? Adverso no sentido de não estar ganhando, e aí o Flamengo tinha que finalizar. E ontem, como ele nunca teve risco no placar do jogo, o Flamengo preparou melhor as jogadas. O Flamengo teve mais posse de bola e tal, e chegou muitas vezes ali na periferia da área e não finalizou. Tentou uma jogada, um passe mais apurado e tal, e não finalizou. Porque se houvesse necessidade, certamente o Flamengo teria um número muito maior de finalizações. E o que me chamou muito a atenção ontem foi como Bruno Henrique e Everton Ribeiro, o Bruno um pouco mais preso, mas o Everton mais solto, gravitando pelo meio, como os dois laterais, eles estão muito azeitados nessa coisa quando você joga com o pé invertido nas pontas, os laterais têm que dar a profundidade. E eles fizeram isso com tal naturalidade ontem, tanto o Felipe de um lado como o Isla do outro. Aliás, o Isla, que contratação, que jogador é o Isla, e pronto, né? Porque um cara de 32 anos tá pronto, o cara de seleção, bicampeão da Copa América, o cara tá pronto. Olho de mercado, quando você está iluminado, é olho de mercado. Então você tem tudo isso a favor do Flamengo. E do Corinthians, quando o Rizek cita o Otero, o Casares e o Fábio Santos, deixa claro uma situação que o Muricy disse há pouco aí, e que vale para o Palmeiras. Eu sei que a gente está falando de Flamengo e Corinthians, mas que é para não perder esse fio da meada. Porque no Palmeiras, quando foi entregue a formação do elenco para o Alexandre, que está no Galo agora como executivo de futebol, claramente, no meu conceito, se configura um equívoco. Eu acho que você entrega a consumação, a contratação, a finalização do elenco para o chefe da comissão técnica, que é o treinador. E aí o executivo, ele tem o poder de executar isso, que é como a palavra diz. Ele fala, o meu treinador está precisando de... É o que está acontecendo no Atlético. É o São Paulo, não, eu quero esse cara. Vai lá buscar na Argentina. Ele me entrega o que eu preciso. Ele vai compor exatamente a minha filosofia de jogo. Então essa simbiose é muito importante. Não estou dizendo que o Alexandre é ótimo. O trabalho é tricampeão brasileiro com Cruzeiro e com Flamengo, e com Palmeiras. Quer dizer, não preciso dizer nada. Agora, contratações em profusão, sem o crivo do chefe da comissão técnica de longa duração, isso também cria um problema. Problema que o Flamengo não viveu. As contratações tiveram, num primeiro momento, o crivo do Abel, né? Bruno Henrique, Gabigol, Bruno Henrique especialmente, depois do Jorge Jesus, e aí se notabiliza Pablo Mari e Gerson, embora o Gerson fosse uma vontade do clube, e depois a construção do elenco para esse ano também, com Pedro. Claro que há jogadores que dá para questionar. O Michael, por exemplo, o Flamengo pagou um dinheiro muito alto porque o jogador te entregue. Ele não é um jogador pronto, mas o Flamengo aposta em que vai conseguir fazer dele um jogador talvez mais completo daqui a pouco. Quase 30 milhões de reais, né? Não é uma contratação para qualquer time brasileiro caríssima. Então, tudo isso faz a gente refletir sobre esse momento, que acho que ele retrata bem a diferença entre Flamengo e Corinthians. E o Corinthians, que tem salários atrasados, que teve o Cássio naquele desabafo, numa posição bem corajosa que ele teve depois do jogo, que provavelmente você vai falar aqui mais para frente. Mas tudo isso é desse conjunto que nós abrimos o programa falando aqui, viu, Rizek? Agora, Luiz, pegando carona nesse comentário das diferenças, que eu acho que elas ajudam demais a explicar o que aconteceu ontem, você citou a contratação do Isla. O Flamengo perde o Rafinha. O clube vai lá no mercado e mapeia quem pode, quem tem a experiência, o gabarito, a capacidade de substituir o Rafinha. O Flamengo vai lá e escolhe o Rafinha. Escolhe porque tem uma equipe. O Isla, desculpa. Vai lá e escolhe para fazer essa escolha. Escolhe o Isla. O Flamengo já tinha o René, mas achava que tinha que dar um salto nessa posição, trouxe o Felipe Luiz, agora descobriu um garoto, agora que é o Ramon, que é muito bom jogador. O Flamengo vendeu o Pablo Mari, além de descobrir no Natan uma baita promessa, trouxe Gustavo Henrique, Léo Pereira, precisava de uma alternativa ao Gabriel, trouxe o Pedro. Então, foi buscar o Thiago Maia para reforçar o setor de meio campo. E como é que é do outro lado? O do outro lado é assim, ó. 3 jogadores que não estavam, 2 no caso, né? O Otero e o Casares, fora dos planos, o Fábio Santos, um reserva que jogava no Campeonato Brasileiro. Tem aí, traz, porque eu tô numa crise danada, traz que eles vão ser a minha solução. Casares, Otero. O Corinthians trouxe o Sid Clay não consegue entrar em forma, achou num garoto lá, o Carlos, uma solução confiável, já vendeu por 5 milhões de euros para o Monza. E o problema do Corinthians, desse time horroroso que ele tem hoje, não é investimento. O Rodrigo Vessone, do site Meu Timão, que é um site independente do clube especializado em notícias do Corinthians, muita credibilidade. Hoje trouxe uma informação chocante sobre os gastos corintianos no futebol. Chocante.
O Corinthians tem, segundo o Rodrigo Vessoni, 86 jogadores sob contrato nesse momento. 22 emprestados. Porque contrata tanto, de baseada, vai trazendo no desespero 86 jogadores sob contrato. E o gasto mensal do Corinthians, que hoje paga, inclusive, 3 treinadores, né, o Carille, o Thiago e o Mancini, o gasto mensal do Corinthians, por sua própria incompetência no futebol, é de quase 15 milhões de reais. Estava fazendo as contas com o PVC, a gente supõe, porque a gente não tem esses dados, que só o Flamengo hoje tem um gasto superior mensal no futebol. Então o problema do Corinthians não é exatamente dinheiro, é gestão. Uma gestão desastrosa levou a esse abismo para uma gestão muito boa, como a do Flamengo, proporcionando o resultado de ontem do 5-1. Ô, Rizek. Fala, professor. Fala, Então, eu só queria falar disso também que vocês estão falando, ou seja, o grande problema é esse, o Corinthians tem que ter uma ideia de jogo, é o que estava falando agora, nós estamos falando de conceitos agora, se contratou um treinador para desenvolver essa ideia e também não deram tanto tempo para ele, entendeu? E agora começa, como eu também estive no São Paulo, também em 2013, que eu voltei o São Paulo no cair, pô, São Paulo tinha 50 jogadores lá, cara, um monte dentro do departamento médico, sabe? Mas é aquele negócio. E concordo com o Luiz, e já não dá mais para ter amadorismo no futebol, de o cara, eu também tive alguns problemas também, que conselheiro queria contratar. Falei, você tá de brincadeira, cara, você vai contratar, pô. Quem que vai treinar o time sou eu, é eu que tenho que contratar, o treinador tem que contratar. Ou no mínimo o treinador tem que participar da contratação, junto com alguém da diretoria, porque, claro, o treinador pede às vezes um jogador que não é possível o time contratar, porque é caro, sabe? Mas o treinador é que tem que responder por isso, entendeu? É o que acontece no Atlético lá. Tá o rapaz do Palmeiras lá que está lá agora trabalhando, mas quem manda lá é o treinador. E tem razão. E todos que ele está trazendo, está dando resultado. É mais perto disso daí.